Rubem, o filho mais novo de Timóteo, contava apenas 6 meses de existência. Houve uma das terríveis perseguições em Lisboa e o doutor Timóteo e esposa foram presos pelo Santo Ofício. Torturados, a fim de abjurarem a crença dos seus antepassados, Timóteo, visando a furtar a esposa as crueldades que presenciava e sofria, abjurou ou fez que abjurou a velha fé nos profetas da sua raça e fez abjurar a esposa, aceitando, então, o batismo, a troca de personalidade social, com um nome bem português e ainda a humilhação da troca do nome dos filhos, por cuja sorte tremia de aflição no fundo do cárcere. Em verdade, porém, o horror e o ódio à crença dos cristãos se recrudesceram em seu peito e, intimamente, no silêncio do seu coração e nas fecundas exaltações do próprio pensamento, conservava-se o mesmo fervoroso hebreu de sempre, venerador da lei de Moisés e da crença de seu povo, agora porventura com mais nobre fervor e sentidos zelos de crente ofendido na delicadeza do próprio ideal. Todavia, fora em vão o sacrifício no tocante à pessoa de Aramsa. Não resistindo aos tratos sofridos na prisão e tampouco ao desgosto pela abjuração, que considerava ofensiva ao Deus de Israel, como a sua honra pessoal, a formosa judia espanhola deixou de existir, ficando inconsolável o pobre esposo e na orfandade os 3 pequenitos cujos nomes, após o batismo imposto pela catequese inquisitorial, 13, os 12 filhos de Jacob, dos quais se originaram as 12 tribos de Israel, são, Rubem, Levi, Benjamim, José, Efraim, Manassés, Zabulon, Issachar, Gade, Dan, Natali, Asser, segundo reza o Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 38, eram Henrique, José e Joaquim, respectivamente. Igualmente batizada, Esther passou a chamar-se Mariana, prenome bem português, que lhe fora aplicado no intuito de encaminhá-la mais satisfatoriamente à salvação eterna, segundo a hipócrita convicção daqueles que lhe impuseram. Nestas páginas, não obstante, continuaremos a tratar nossas personagens pelos seus nomes de origem, uma vez que, liberais que deveremos ser, respeitaremos o direito que têm eles, ou quem quer que seja, de se nomearem conforme lhes aprouver. Capítulo 3. 42. Corria normalmente a vida do doutor Timóteo e sua família desde a última perseguição que fizera sucumbir sua muito amada mulher. Outras refregos se verificaram depois, visto que eram constantes, mas sem grandes prejuízos para os perseguidos e sem perturbações para sua mansão. Passando agora por cristão, com toda a família, os vigias espiões da Inquisição observavam que, realmente, frequentavam as igrejas, assistiam a missas, praticavam os sacramentos, submetiam-se aos jejuns decretados pelas bulas, abatiam aves e animais para sua mesa, não mais sob indicações dos princípios judaicos, mas como faziam os povos ocidentais, ou antes, os cristãos, etc. Os filhos eram instruídos por frades dominicanos. 14. Sem que, a bem deles próprios, pudesse o pai se opor à opressão, indo os dominicanos, não raro, à mansão, a pretexto de levar lições extraordinárias, a 14. Religiosos da Ordem de São Domingos, criada pelo pregador espanhol Domingos de Guzmão, em 1215. Muitos desses religiosos foram inquisidores, sobressaindo-se dentre tantos, pelas crueldades praticadas, o célebre Tomás de Torquemada, inquisidor geral na Espanha, que, segundo consta, fez condenar à fogueira mais de 8.000 pessoas, e Jerônimo de Azambuja, em Portugal, não menos célebre pelas mesmas crueldades. Domingos de Guzmão, falecido em 1221, foi canonizado pela Igreja em 1234, fim de velarem pela sua fidelidade à nova fé, mas em verdade no intuito de observarem se não se trairiam, deixando perceber traços de que judaizavam ocultamente, isto é, se praticavam algo que revelasse o culto judaico. A revolta se alastrava, então, facilmente, pelo coração do antigo rabino, ao qual obrigavam a todas as práticas contrárias às suas tradicionais convicções, e o amargor crescente tocava, muitas vezes, as raias do desespero, quando compreendia que nem mesmo direito sobre os filhos podia ter, pois estes eram encaminhados sob princípios religiosos antagônicos com aqueles que desde milênios inspiravam a sua raça, a esta fornecendo aquela convicção inabalável.
e o heroísmo que, desde os dias de Abraão até o presente, dos hebreus fizeram a raça mais poderosa e moralmente forte na terra. Não obstante, Timóteo era homem bondoso, honesto, inofensivo, incapaz de uma vilania, até então nada revelando que desse a supor a odiosidade de que seria capaz futuramente, chefe de família amoroso e respeitável, de hábitos rígidos e decência inatacável. Sua casa, desde que as arbitrárias leis do Santo Ofício o obrigaram a tornar-se cristão, abria-se a visitas de fiéis católicos cheios de curiosidade e inveja, os quais, afetando piedade e abnegação, iam a título de animá-los ao progresso na fé, mas, em verdade, para cobiçar os valores que a mansão encerrava, as preciosidades dos mármores do jardim, com seus repuxos e tanques pitorescos rodeados de belas flores, das baixelas e dos cristais, das obras de arte que aos seus salões tornavam o cenáculo digno de admiração. Sabendo o rico, exploravam-no sem pejo, não apenas os dominicanos representantes do Santo Ofício, a pretexto de cobranças de dízimos, licenças, espórtulas para a salvação da sua alma e da alma dos filhos, etc., mas também outros indivíduos, tais como fidalgos arruinados, autoridades civis e religiosas, etc. Ora, assim sendo, impossível seria ao infeliz judeu e sua descendência simpatizarem com as opiniões de indivíduos tão desleais e moralmente inferiores, e ainda menos confiarem numa crença religiosa cujas diretrizes permitissem iniquidades como as que eram aplicadas a ele próprio e aos seus irmãos de raça, por aqueles que dela se propalavam luminares. Ignorava ele que a essência do cristianismo rezaria exatamente o inverso de tudo, quanto a Inquisição proclamava e executava, e que, como doutrina, era antes a mais sublime expressão do amor de Deus e da beneficência para com o próximo existente sob a luz do sol, e que aquele Cristo de Deus, que reis, papas e dominicanos lhes impunham pela violência e o terror, jamais aprovaria os planos e os meios por que seus pretensos representantes na terra se orientavam, valendo-se do seu nome, ao qual profanavam, dele se utilizando para o decurso das próprias paixões. Dentre os comensais da mansão judaica corvos farejando possibilidades de altos proventos financeiros destacava-se certo dominicano inquisidor, havia pouco chegado a Lisboa, pela frequência assídua e amabilidades talvez excessivas em torno de toda a família Boab, ou da família neocristã Fontes Oliveira, como era chamada após o batismo. Tantas amabilidades tinham a particularidade de preocuparem o dono da casa, malgrado a lealdade de que pareciam emanar. A par desse, dois outros havia, amigos íntimos do primeiro, irmãos consanguíneos, gêmeos, e que igualmente se destacavam não tanto pela assiduidade, como pelos constantes protestos de amizade e testemunhos de consideração que aos Fontes Oliveira voluntariamente apresentavam, e que tudo indicava serem verdadeiros, leais. Chamavam-se, o primeiro, Frei Hildebrando de Azambuja, prenome que encobrirá, nestas páginas, o de certo teólogo português e inquisidor cruel no reinado de Dom João III, 15, e os, 15, Jerônimo de Azambuja, célebre cruel inquisidor moro e teólogo, de Portugal, também conhecido pelo pseudônimo de Oliastro. Ao tempo de Dom João III. Nomeado inquisidor em Évora, em 1552, só em 1555 se transferiu para Lisboa outros Fausto e Cosme de Mirandela, pois descendiam de antigos nobres italianos. Pelas tardes dos domingos, Frei Hildebrando de Azambuja merendava com seus amigos neocristãos, libando seus bons vinhos e em sua companhia se alegrando na intimidade da mesa de refeições. Associava-se gentilmente aos seus passatempos caseiros, tais como jogos, cânticos, ensaios poéticos, etc., então muito em uso nos recintos domésticos, aceitava-lhes as frutas e os refrescos, louvando sem constrangimentos o cavalheirismo dos anfitriões, no que era secundado por Fausto e Cosme, caso se encontrassem estes presentes. Esther, meiga e linda como a rosa em botão, simples e virginal como a rola casta das florestas solitárias do Hernion, não obstante raramente se associar às reuniões dos homens,
como de uso entre as famílias hebraicas antigas, sempre que presente Hildebrando, era incluída nas mesmas, intentando desviar observações deste em torno dos hábitos raciais, cantando para os hóspedes de seu tio doces e sugestivas canções da Espanha, da Itália e mesmo de Portugal, acompanhando-se suavemente a cítara, porquanto vinha recebendo tão boa educação social e instrução tão vasta para a época, que Frei Hildebrando, de uma das vezes em que a ouvira, sorrindo e fitando-a com um olhar ardoroso, exclamou: 43. 44 Muitas princesas da Espanha e de Portugal não obtêm tão adiantada instrução quanto a vossa, menina Mariana. Para que há de a mulher adornar-se tanto intelectualmente, se os seus compromissos com a sociedade são tão limitados, dispensando culturas? E, voltando-se para o antigo rabino, prosseguiu: cuidado, amigo Silvério. A mulher, se embrenha pelas letras, ultrapassa o homem na potencialidade criadora, podendo derribar o próprio mundo, com as astúcias e encantamentos de que se faz acompanhar. Não vos esqueçais de que constantemente o demônio a inspira. Riram todos, encaminhando para nível humorístico a impertinência do dissimulado representante da Inquisição, ao que, em seguida, retirando dos lábios o comprido cachimbo que lhe era inseparável amigo, retorquiu o dono da casa: Mariana é órfã e pobre, meu caro Dom Frei Hildebrando. Precisaremos habilitá-la para quaisquer emergências desagradáveis que possam advir, depois da minha morte. Instruindo-se, poderá tornar-se preceptora em casas abastadas, ocupando lugar honroso, ao abrigo da miséria. Mas o dominicano não quis compreender as judiciosas observações do bom homem e alongou a impertinência: como assim, meu caro amigo e senhor? Não sois, então, riquíssimo? E porventura vos negaríeis a conceder um dote, uma herança à vossa sobrinha órfã? Consta-me mesmo que a gentil Mariana desposará seu primo Henrique, vosso primogênito. Para que, pois, obrigá-la ao sacrifício de tão profundos estudos quando só a religião bastaria para orientá-la nas tarefas a cumprir dentro do lar, e quando sua idade requer plena satisfação dos sonhos que certamente lhe fervilham na mente e no coração? Timóteo Silvério era caráter ponderado e vigilante. Nascido na opressão, vivendo longe da sua pátria tradicional, acossado por múltiplos perigos advindos da perseguição religiosa, e, por tudo isso, habituado a conter os próprios impulsos de revolta e ímpetos de violência, virtude racial desenvolvida no martirológio milenar de continuadas opressões e cativeiros, e igualmente possuindo boa educação social, respondeu ao insofrido interlocutor, entre um meio sorriso de brandura: não isento de secretos receios, tendes razão, meu caro Dom Frei Hildebrando, tendes, como sempre, razão. Conquanto eu já não seja riquíssimo, como vossa bondade de mim supõe, pretendo, efetivamente, prendar minha sobrinha com um dote, case-se ela ou não com o meu filho Henrique. Não obstante, nos dias em que vivemos, quando tantas surpresas nos envolvem, tudo será possível acontecer. Temo que, de uma para outra hora, algo de funesto a mim próprio suceda, deixando-a desamparada. Os bens de fortuna são efêmeros, temporários, poderão faltar-nos a qualquer momento, se os possuímos, e por qualquer circunstância. Somente os bens morais e intelectuais são de nossa definitiva propriedade. Lá reza a sabedoria de todos os povos. Por isso mesmo, educo Mariana com a fortuna do saber, tesouro imperecível que jamais lhe será arrebatado. De outro modo, peço vênia para observar que a instrução proporcionada à minha sobrinha não ultrapassa a que se ministram às damas destinadas a se tornarem preceptoras, ou às professoras, das casas abastadas. Magoa-me profundamente ouvir-vos, amigo Silvério. Que desagradáveis surpresas poderiam advir para vós e vossos filhos, se há 2 anos sou vosso amigo e protetor de todos os dias, disposto a evitar quaisquer contratempos que possam ainda assaltar-vos. Não confiais, então, em nós outros, quando tão desvanecido. 45 As provas de estima e solidariedade vos temos concedido. Não possuís, porventura, cartas de recomendações protetoras, fornecidas por sua santidade, para garanties vossa e de vossa família, que tão nobremente aceitou a única fé verdadeira?
Não estamos, ao demais, ao vosso dispor, resguardando-vos, em quaisquer emergências, dos zelos tão justos da nossa Santa Inquisição, que só o que deseja é a salvação das almas infiéis. E por que temer novas perseguições, se agora sois dos nossos adeptos fiéis da única Igreja verdadeira do universo? Timóteo deixou escapar do peito angustiado um profundo suspiro, que não passou despercebido à argúcia do ilustre dominicano, e, enquanto se erguia a fim de chamar um escravo, 16, respondeu, algo pesaroso, entristecido e enigmático, tende sempre razão, Dom Frei Hildebrando, tende sempre razão. Sim, eu confio em vós outros porque me honro de ser vosso amigo leal e entendo que, assim sendo, sereis igualmente meus leais amigos. Todavia, insisto, nos dias correntes tudo será possível acontecer a despeito da vossa bondade de amigos e a revelia dela. Chegaram vinhos, frutas açucaradas, refrescos e cordiais. E, enquanto os visitantes se deliciavam ante a prodigalidade e fineza dos donos da casa, a bela judia pegou novamente da cítara e continuou a doce tarefa de embevecer-lhes a audição com outras canções do seu repertório, nostálgicas e lindas. Frei Hildebrando de Azambuja foi, em princípios deste século, aquele infeliz Leonel, reencarnado, aquele jogador, incrédulo e suicida, cujo drama íntimo obrigava a nós outros espíritos assistentes, médiuns espíritas cooperadores, ao trabalho de que damos notícias ao leitor. 16. Os judeus, mesmo convertidos, não conseguiam criadagem entre os cristãos. Apelavam então para a escravatura sempre existente entre outras raças não cristãs ou judaicas. Nestas singelas páginas, Fausto e Cosme de Mirandela, dois dos seus filhos, que foram quase suicidas, salvos a tempo da odiosa tentação. No entanto, o que era bem certo é que nem Timóteo confiava em Hildebrando e seus sequazes, nem Hildebrando e seus sequazes estimavam Timóteo e família e ainda menos acreditavam na sua conversão. A fé católica. Ambos, intimamente, nutriam um pelo outro desconfiança inquietadora, sentimento hostil e antipatia pessoal perigosa, que a um observador levaria a compreender que não tardaria muito que tal mal-estar oculto explodisse em desajustes irremediáveis, arrastando uma daquelas perseguições individuais ilógicas, absurdas, incompreensíveis, com que os séculos inquisitoriais afrontaram a posteridade. O de que nenhum dos dois, porém, duvidava era que, desse antagonismo, dissimulado, de um lado, pela boa educação social e o terror, e, do outro, pelos interesses inconfessáveis, quem levaria melhor seriam Frei Hildebrando e seus apaniguados, visto que nenhum judeu confesso ou convertido à Igreja de Roma estaria em condições de medir forças com inquisidores e vencê-los, ainda que a razão e a justiça estivessem de seu lado. 46. Capítulo 4. 47. O incidente que acabamos de descrever tivera o condão de inquietar o antigo rabino e seus filhos. Todavia, comedidos e discretos, de início não revelaram as íntimas impressões, a fim de mutuamente não se desgostarem. Joel, o primogênito dentre os 3 irmãos, chamado Henrique após o batismo, desde algum tempo não considerava tranquilamente as atitudes excessivamente amáveis do inquisidor para com a sua Esther. Observava-o e, frequentemente, distinguia-o seguindo a jovem com olhares ansiosos, medindo-lhe a silhueta em indiscrições muito ofensivas para uma dama, e profundo terror se apoderou do coração do adolescente, cujo nobre sentimento de afeição pela prima tocava as raias da veneração. Por outra noite de domingo, quando as mesmas indiscrições eram observadas pelo jovem Joel, pois, como sempre, Hildebrando exigira de Mariana as formosas canções, e após as ruidosas despedidas dos clérigos, já bastante excitados pelos vinhos das adegas dos judeus, Joel, incapaz de calar por mais tempo as desconcertadoras impressões que o desorientavam, trocava confidências com o pai: temo por nossa Esther. Ó meu senhor e pai! Frei Hildebrando é concupiscente e devasso. Sabemos que muitas jovens da nossa raça han sido imoladas sob seus desregramentos sexuais, antes que a tortura dos tratos inquisitoriais e das fogueiras para sempre as libertassem da vergonha que se viram atiradas.
Suspeito desse dominicano cruel, que passa por ser o nosso amigo mais dedicado entre os cristãos, que o que deseja antes de tudo é a posse de minha Esther e as mais aflitivas apreensões meu coração vem sufocando em silêncio, a tão abominável sugestão. Pressentimentos sinistros acovardam minha alma. Não poderemos tentar sequer a reação, que seria infrutífera, porquanto, quer os inquisidores, quer as autoridades civis, são todos nossos desumanos inimigos. Reagir, algo tentar em nossa defesa seria precipitar represálias que ainda poderão demorar a chegar até nós pelos processos rotineiros. E se ainda nos ferissem não somente a mim, por exemplo, seria passável. Mas os desalmados estendem a crueldade ao máximo do inconcebível, atingindo primeiro ao inocente a quem amamos e que nos ama, para mais ferozmente nos vilipendiar e torturar tal como fizeram a nossa mãe e avós. Cala-te, meu filho, por quem és? Não reavives feridas que precisarão cicatrizar. Que fazer, pois, ó meu Senhor e Pai, em defesa de Esther, em nossa própria defesa? O atribulado israelita meditou durante alguns instantes para, finalmente, cedendo ao seu pendor pacífico, advertir: daí, meu filho, poderá também acontecer que ambos estejamos ajuizando precipitadamente do pobre frade, o qual, a bem da verdade o deveremos declarar, vem testemunhando boa consideração a todos nós. A prevenção que intoxica o nosso coração, a lembrança do amargo pretérito em que sucumbiu tua mãe. Tantos e tão rudes acontecimentos que vimos presenciando em torno dos nossos infelizes compatriotas terão criado em nossa mente o mórbido pavor que nos torna hostis para com os pobres clérigos nossos amigos, os quais até agora nenhum dano nos causaram, visto que Cosme e Fausto são recém-ordenados e Frei Hildebrando apenas há 2 anos. Chegou a Lisboa como inquisidor mor. Tenhamos antes paciência e confiemos nos poderes do Santo dos Santos. 48 Joel baixou a fronte numa atitude respeitosa, sem querer contestar o pai, mas demonstrando, no silêncio mantido, a não aprovação aos conceitos ouvidos. De súbito exclamou novamente, os olhos brilhantes, a voz animada como se uma centelha de esperança o fizesse vislumbrar a solução desejada: e se fugíssemos para a Itália, onde, ao que afirmam, nossos compatriotas vivem em segurança? Confesso que tenho maturado seguidamente nessa possibilidade, meu Joel. Mas fugir, propriamente, não acredito que possamos fazer. Obtermos, porém, uma licença, uma dispensa, ou o quer que seja que as leis exijam, que nos permitam deixar o reino, sim, deveremos pensar nessa possibilidade. Sim, sim, meu pai. Rogo-vos penseis nesse alvitre com insistência, a fim de o realizarmos sem demora. Tentarei novamente obter agora o que não consegui há alguns anos. Quando da primeira perseguição sofrida, tentei fazê-lo, desejando libertar Aranza do que, finalmente, veio acontecer. Mas frustraram-me as esperanças. O Santo Ofício, apaniguado com as leis do país, dir-se-ia conhecer, porque as aplica, todas as artimanhas de Beelzebu, para desgostar e castigar os hebreus. Aliás, consentem, às vezes, que nos retiremos do reino, mas impedem que carreguemos nossos bens. Tomam-nos os haveres, confiscam-nos. E como sairemos, assim votados à mais extrema miséria? Tentemos sempre, insistiu o moço. Não nos será possível permanecer nessa impassibilidade quando tantas apreensões nos assaltam. Tenho em mente, prosseguiu Timóteo, tentar o nosso afastamento daqui lenta e dissimuladamente. Porquanto estou certo de que não nos deixarão partir de outra forma. Tentarei um salvo-conduto para ti, Saulo, a título de mandar-vos a Roma, tratando de completar vossa instrução artística, bem assim para agradecer a sua santidade os favores que nos hão sido dispensados para que não mais nos perseguissem. Mais tarde encontraríamos meios de mandar Esther, e depois eu e Rubens seguiríamos, mas Esther permanecerá aqui sem minha vigilância. Vós, meu pai, viveis assoberbado de múltiplos afazeres, não podereis prestar assistência a tudo. O rabino sorriu e acrescentou, compreendendo os zelos do jovem, profundamente enamorado da formosa prima: visitarei, dentro de alguns dias, solicitando uma audiência, a senhora Condessa de Faro, a qual muito amavelmente se prestou a servir como madrinha de Esther, quando do batismo desta na fé católica, que nos foi imposto.
Como sabes, não há ela desprezado ocasião de proteger a filhada, favorecendo até mesmo a sua educação entre as freiras de São Domingos, interessando-se vivamente por tudo quanto lhe diz respeito. Narrar-lhe-ei, confidencialmente, nossos terrores e observações e suplicarei sua proteção, ainda uma vez, para a filhada, a qual permanecerá em sua companhia até que seja possível retirá-la de Portugal. A condessa é pessoa considerada entre a nobreza e até entre a realeza, e Esther, necessariamente, estará defendida pela sua respeitabilidade. Não creio que tão ilustre quão respeitável dama se furte a assistir àquela por quem se tornou responsável perante Deus, segundo rezam as leis da sua própria crença religiosa, numa emergência crítica. E, assim sendo, impossível será a Frei Hildebrando, ou outro qualquer falso amigo, algo o promover de prejudicial muros adentro da residência de tão admirável senhora. Não obstante presa de insopitável constrangimento, Joel aprovou-a. Programação engendrada pelo cérebro apavorado do pai, visto que incapaz se reconhecia de algo apresentar superior ao que ouvira. Todavia, não conciliou o sono aquela noite senão pela alta madrugada. Insólita inquietação cruciava-lhe o coração, como se funéreos pressentimentos o advertissem da aproximação de irremediáveis borrascas. 49. Capítulo 5. 50. O moço hebreu amava a Esther desde menino, quando a orfandade, tornando-os desditosos, unira a sua infância para solidificar um elevado sentimento de amor, que resistiria à desesperação de todas as dores advindas da perseguição religiosa, das impossibilidades e da ausência, desafiando os séculos para se firmar como virtude mortal que os guiaria todas as demais conquistas morais indispensáveis ao progresso pessoal. Para ele, Esther seria o bem supremo da vida, sua mais doce esperança de felicidade, sua ardente fé no porvir, a mais sagrada e santa aspiração, pelo bem de quem não vacilaria em imolar a própria felicidade até a vida. Um gesto afetuoso que ela lhe dirigisse, um olhar mais acariciador, um sorriso porventura ainda mais terno que os costumeiros eram dádivas preciosas e inesquecíveis, que ele gostava de recordar em noites de insônia, quando as ânsias do amor inquietavam a sua alma impelindo aos mais lindos sonhos que pudessem florescer num coração de 20 anos. Então festejava em doces poemas as graciosas atitudes que também calavam em seu espírito, e, já no dia seguinte, enternecido e tímido, oferecia-os à jovem prometida, depois de trasladá-los para grandes páginas de legítimos pergaminhos, habilmente ornamentadas de caprichosos desenhos e arabescos então muito usados para a literatura, acompanhado sempre das mais belas rosas existentes pelos quintais e jardins da melancólica mansão. Se, todavia, a sós consigo, se permitia devaneios tão ardentes, junto da linda jovem portava-se acanhadamente, tal o adolescente incapaz de um monossílabo ante a senhora inspiradora dos seus primeiros arrebatamentos. Preferia antes ouvi-la cantar, para admirar, em silêncio, as suas feições delicadas, como se contemplasse, efetivamente, a própria encarnação da felicidade. Jamais se atrevera a beijar-lhe sequer a ponta dos dedos ou os anéis dos cabelos porque em sua presença sentia-se réprobo pelo simples fato de ser homem e considerá-la um anjo, o bom gênio de todos os aboabes, causa única da felicidade íntima e do íntimo encantamento que balsamizava as apreensões da velha mansão judaica. Esther, efetivamente, merecia a profunda adoração de que se reconhecia alvo por parte da família. Residindo na companhia do tio desde os 6 anos de idade, fora bem verdade que desde a mesma época a todos se impusera pela superioridade moral de que era portadora. Desde então fora como que mãe desvelada, acalentando o pequenito Rubem, órfão de mãe aos 6 meses, divertindo Joel e Saulo com as belas canções que já sabia entoar ou fazendo rir o tio com suas graças de criança amável e inteligente, tal se desde o início da existência houvera compreendido que seu dever de mulher seria, acima de tudo, amar e proteger, tornando-se esteio e marciacível. Dentro da própria fragilidade, daqueles varões a quem os desenganos e as lágrimas haviam crestado o coração, por assim dizer, ao pé do berço.
Entre mentes, Esther era cristã convicta, sem que a família o suspeitasse, sincera e enternecidamente amando aquele doce Rabuni que morrera supliciado numa cruz, entre dois infelizes desajustados do bem. A convivência com duas bondosas freiras dominicanas, que, por influências da madrinha, a guiavam na instrução religiosa, florescera em virtudes, permitindo à menina entrar em conhecimentos diretos com as leis e a história do cristianismo primitivo. Ela compreendeu e assimilou tão 51 bem a redentora doutrina do Messias que fácil fora ao seu coração raciocinar que a Inquisição era uma criação humana, inspirada na ambição e nas paixões pessoais, a antítese daquilo que ela diariamente compreendia e admirava mais, era o escárnio, o crime, que selvagemente se apropriavam do valor incontestável do nome de Jesus Nazareno para servirem às torpezas dos homens. Em prejuízo da própria doutrina por aquele ensinada. Tal segredo, porém, era absolutamente seu e ela o guardava cuidadosamente no recesso de sua alma angelical, que somente com o próprio Jesus se confidenciava, durante as orações da noite, quando então descerrava o coração para que apenas ele contemplasse os seus verdadeiros sentimentos, dele recebendo então suaves eflúvios de ânimo e esperanças. Pelas tardes domingueiras, no entanto, se não adivinham visitas ou se estas se retiravam mais cedo, reunia-se a pequena família à sombra das oliveiras e dos tamarindeiros do jardim do discreto solar. Ternamente harmonizados por um vivo afeto, os jovens irmãos e sua prima conversavam e riam ou ouviam Timóteo narrar as arrebatadoras aventuras do povo de Israel, Abraão, Jacobe, José, o Egito e o cativeiro sob o poder do faraó ou da Babilônia eram fases inesquecíveis, cujo noticiário conviria ser passado de geração a geração, como estímulo e lições que se decalcariam indelevelmente no coração de cada descendente da raça. Depois era o Decálogo, imarcessível legislação de caráter divino, obtido pelo grande Moisés, o maior vulto da raça e seu maior profeta em colóquios sublimes com as potências celestes, no alto da montanha sagrada do Sinaí. E eram a vida e as pregações dos seus amados profetas e sábios. Eram David, o rei poeta e bem-amado, de vida fértil e tumultuosa, seus amores, suas vitórias nas guerras. Salomão, o rei sábio e inigualável, que prendara Israel com o templo sagrado, que tantas honras e consolações espargira, durante séculos, sobre as dores sem fim do povo eleito. E o heroísmo e as virtudes daquelas mulheres de Israel, sempre submissas ao dever, sempre lindas e admiráveis, nos relatórios do eloquente rabino, tais como a própria Esther, que ali estava e ouvia embevecida. Explicava-lhes, em seguida, as Escrituras, ou o ensino dos profetas, dando-lhes ainda a lei com o conhecimento do Talmude, o livro venerado, que os mais devotados preferiam ler ajoelhados, revelava-lhes a Tora e suas recomendações, seguidas de um desfile majestoso da filosofia do povo hebreu, sofredor, perseguido sempre através dos milênios, mas também sempre invencível e fiel às tradições dos seus remotos ancestrais. Então, entusiasmo especial se apoderava do rabino e o vigor da oratória elevava-se a cada novo lance da sua épica exposição, purpureando-lhe as faces, alterando-lhe a voz como nos antigos tempos da cátedra, em sua sinagoga. Extasiados, os jovens ouviam em silêncio, mas intimamente orgulhosos por descenderem dessa raça heróica e tão altamente prendada pelas simpatias do sempiterno, considerando-se, com efeito, superiores em valor moral a todas as demais raças da terra. E quando a voz entusiasta de Timóteo estacava e seus olhos se inundavam de comovidas lágrimas de veneração à sua raça, Esther aproximava-se. Tomava cítara dolente e cantava docemente salmos do rei poeta, aquele inesquecível e vitorioso David, encerrando com selos de ouro tão formosos serões domésticos à sombra dos arvoredos do jardim. A despeito de tudo, porém, jamais se sentiam edificados e confiantes, senão amargurados e temerosos, pois sabiam que uma constante, sinistra ameaça pesava sobre suas cabeças infelizes, como se advertências invisíveis notificassem às suas consciências que uma grande e irremediável fatalidade se aproximava. Sabiam que a confortadora intimidade que se permitiam assim, para dilatarem os oprimidos.
52 corações no culto sincero. A crença que amavam era prevista como infração gravíssima e rebeldia nos códigos da Inquisição, passível de condenação e torturas, quiçá da morte pelo fogo. Era praticar o judaísmo, podendo levá-los ao cárcere perpétuo na melhor hipótese, e mais certamente à morte, sob agravante de já se encontrarem eles batizados considerados conversos à fé católica. Mas a vida e a história arrebatadora de Israel achavam-se gravadas em suas almas com as impressões de um sentimento tão profundo que eles se esqueciam dos perigos que corriam para se permitirem o consolo supremo de cultuarem o Deus Todo-Poderoso e único Deus de Israel conforme as efusões sacrossantas dos seus corações e a tradição da raça o exigiam. Por isso mesmo, sempre que tais serões se verificavam, Joel e Saulo procuravam aferrolhar os portões e até examinavam armários e arcas de uso, não fosse algum escravo indiscreto, feito espião do Santo Ofício, se atrever a espreitá-los. Mas, pelas datas veneradas dos hebreus, a Páscoa, o dia da expiação, o Ano Novo, a festa dos tabernáculos, etc., sempre descobriam meios de realizar comemorações condignas, fosse em sua própria casa ou alhures, pelos domicílios de velhos companheiros, onde existiam sinagogas regulares, embora clandestinas. Em ocasiões tais, o rabino Aboab, culto e eloquente, teria a ocasião de exercer o seu mandato de sacerdote hebreu. Discorria então brilhantemente, como faria da cátedra de uma sinagoga livre, concedendo ainda a palavra àqueles que igualmente desejassem interpretar os conceitos das Escrituras, tal como de uso nos templos de Israel. Conheceria Frei Hildebrando de Azambuja esse acervo de infrações cometidas pelos seus amigos neocristãos, contra as leis da igreja que servia. Sim, certamente, mas em parte, visto que sua vigilância em torno dos Fontes Oliveira, como de muitos outros convertidos, era rigorosa, tenaz, sistemática, dissimulada, cruel. Sim, conhecia, mas não havendo ainda nenhuma denúncia contra os mesmos, e, ao demais, esperando arrecadar altos proventos pessoais das relações de amizade com aqueles de quem se propalava amigo, não cuidava de persegui-los e nem mesmo os advertia da inconveniência de estarem judaizando quase que ostensivamente, sem o temor e decoro que se faziam mister na sua situação. Os proventos, ele, efetivamente, os ia arrecadando em somas avultadas, para a obtenção de indulgências a benefício de toda a família, celebração de missas para a salvação de suas almas, etc. Sua ambição pelo ouro e as riquezas em geral não conhecia limites. Compreendiam, Timóteo e os filhos, que Frei Hildebrando valia-se da qualidade de religioso para lhes extorquir os bens, e que a fortuna que lentamente arrecadava era destinada aos seus cofres particulares e jamais a obras pias ou beneficentes. Enchiam-se, pois, de amargor os aflitos hebreus, cujo agarramento aos bens materiais seria tão absorvente como o do mesmo frade. Achavam-se, pois, nessa tensão suspeitosa de ameaças mais graves as relações entre a família hebraica e os inquisidores que se diziam seus amigos, quando, em outra noite de domingo, durante a ceia em casa de Timóteo, exclamou este para Hildebrando, encontrando-se presentes Fausto e Cosme, bem assim toda a família Boab. Meus caros amigos, disse, enquanto os brindava com o copo de vinho à destra, um favor desejo solicitar de vós neste momento, com cuja concessão provareis ainda uma vez a fiel solidariedade e boa afeição que a mim e aos meus vindes generosamente testemunhando. Entreolharam-se os religiosos, pousando sobre a mesa o copo já vazio, e fitaram. 53 O anfitrião, interrogativos. Este continuou, serena e pausadamente, mas infiltrando no diapasão vocal uma súplica que seria patética ao entendimento de outrem que não fossem os inquisidores, habituados a detestarem intransigentemente, sem maiores razões, os descendentes do povo eleito. Meus filhos Henrique e José desejam ardentemente aperfeiçoar estudos de pintura e arquitetura em Roma, pois se dedicam a essas artes com sincero entusiasmo. Como sabeis, ao mesmo tempo que tencionam agradecer a sua santidade as muitas mercês que nos vem concedendo desde há algum tempo.
Sabemos, no entanto, que não nos será lícito sairmos daqui, embora temporariamente, sem a devida autorização do Estado e o salvo-conduto da Diocese, porquanto, a não ser assim, pareceria tratar-se de uma fuga, o que não corresponderia à expressão da verdade. Estou solicitando, portanto, da vossa proverbial afabilidade, a obtenção do necessário para que meus filhos possam seguir o mais breve possível. Pesado silêncio acolheu a humilde rogativa, enquanto Aboab e os filhos, de olhos indagadores, ansiosos, fitavam os comensais. Talvez ignorasse o velho rabino que tal pedido a inquisidores seria uma confissão de que temiam a perseguição e desejavam fugir por uma forma legal, e que, portanto, não só não se haviam verdadeiramente convertido à fé católica, como até entendiam que mais valeria se arriscarem todos à aventura de uma retirada clandestina, embora considerada legal, do que permanecerem sob a sinistra vigilância daqueles em quem reconheciam ferozes inimigos. Talvez ignorasse ainda que, com autoridades mais imparciais, obteria sem muitas dificuldades o que pretendia, desde que favorecesse largas propinas, e não recorrendo a amigos suspeitos. Ou, certamente, aos aboabos em geral atraísse um desses destinos irremediáveis pela vontade humana, uma expiação inalienável com bases num passado reencarnatório remoto, tornando-os alheios ao erro que praticavam com semelhante solicitação, uma vez que desconfiavam da lealdade dos mesmos comensais. O certo foi que, ao cabo de alguns minutos, que aos hebreus se diriam séculos, durante os quais o silêncio se tornou opressivo, Joel ou Henrique insofrido, inquiriu de Hildebrando, arriscando-se a censuras azedas diante de autoridades respeitáveis, como eram o grande Azambuja e seus acólitos, pois muito jovem ainda era para o atrevimento de se insinuar numa conversação do pai. Interrogando personagens a quem antes deveria apenas ouvir, não respondeis, Sr. Dom Frei Hildebrando? Aguardamos. Quem suspeitaria a conflagração interior daquele caráter sombrio de inquisidor, cujo coração se precipitava inconvenientemente, em presença da prometida desse adolescente? Que estranhas, singulares forças telepáticas se comungariam naquele ambiente, onde vibrações antagônicas se chocavam, em combates que pressagiavam tragédias seculares para seus expedidores. Que misteriosa atração unia essas personagens que intimamente se detestavam, mas que se ligariam, por isso mesmo, umas às outras, através de destinações futuras, sem jamais se poderem libertar. Certamente que seriam os laços do pretérito. Consequências de ações reprováveis que se distenderam de vidas remotas para existências do momento, alongando-se, por isso mesmo, mais tarde, em dolorosos epílogos futuros. E talvez até mesmo os excelentes vinhos dos aboabes, de uma forma acidental, houvessem perturbado o raciocínio de Hildebrando, dando causa a novos séculos de lutas fratricidas, pois que, voltando-se para o jovem interlocutor, respondeu, imoderado, agressivo. 54A, sim. Esperas a resposta. Não herdaste-lhe a mesa de teu pai, pois ele não exigiu imediata solução ao grave problema que acaba de propor. Tu, aperfeiçoares estudos em Roma. Desde quando os malditos descendentes de Caim se dão ao luxo de se tornarem artistas? Enganas-te, pequeno herege, supondo-me tão simplório que não compreenda, claramente, que o que tu e os teus sonhais é a libertação da nossa fiel e benévola vigilância a fim de retornardes ao culto detestável dos teus avós, membros da família do Iscariotes. Vai, segue para Roma. Torna-te um novo Rafael ou, se puderes, suplanta Miguel Ângelo nas vocações artísticas. Mas seguirás sem os haveres de teu pai. Deixarás em Portugal quanto possuíres. E nem se permitirá que recebas mesadas idas daqui. Nada levarás, nem mesmo tua noiva, para que se torne tua mulher. Acirrado debate seguiu-se então entre o jovem estudante e o frade. Insultos foram trocados com rancor e violência, ambos atirando à face um do outro o fel que desde muito lhes amargurava o coração, o nome de Esther, pronunciado várias vezes por Azambuja, que já não podia ou não queria ocultar o segredo que lhe tumultuava o peito, tornou-se o ponto central da precipitosa altercação, a qual ia revelando, de um lado, o despeito que desde muito amesquinhava o íntimo do inquisidor. Do outro, o ciúme mortificante, temeroso das represálias do futuro.
E ambos os antagonistas, esquecidos dos princípios da boa educação que deveriam continuar cultivando, deixavam-se levar pela cólera a ponto de se levantarem da mesa, aproximando-se um do outro para melhor se insultarem. Aflito, Timóteo insistia em conter o filho, chamando-o à razão, exigindo dele que se calasse, rogando-lhe apresentasse escusas e pedisse perdão ao amigo a quem toda a família tantos benefícios devia. Em vão Saulo igualmente tentava interpor-se entre os dois litigantes a fim de serená-los, afastando para longe o irmão, cuja revolta, comprimida desde muito, agora crescia sob os insultos do religioso. Joel, porém, muito jovem e impetuoso, caráter viril subjugado por inalterável opressão desde a infância, e, ao demais, exasperado ante a desfaçatez e deslealdade daqueles que se infiltravam como amigos para melhor os atacarem e destruí-los, lançava aos ares toda a repulsa porque se sentia invadir, confessando desassombradamente aos padres o asco e o horror que eles próprios e sua crença lhe inspiravam. Em dado instante, ouvindo do adversário um insulto mais chocante, Joel atira-lhe no rosto os restos do vinho de um copo pegado ao acaso, sobre a mesa, num supremo desafogo. Perplexos ante ofensa tão grave e audaciosa, os três religiosos nada conseguiram dizer nos primeiros momentos, emudecendo de surpresa. Mas, de súbito, um punhal brilhou nas mãos de Hildebrando, retirado de sob as dobras da sotaina. 3 punhais luziram nas mãos dos 3 representantes do Santo Ofício, que se dispuseram a avançar para o agressor a fim de lhe cobrarem bem caro a ousadia, enquanto o velho rabino procurava defender o filho, interpondo-se entre ele e os atacantes, e Saulo, na timidez dos 17 anos de idade, deixava ouvir aflitivos brados de terror. Mas eis que Esther intervém, surpreendida e conciliadora, conseguindo, não sem grande esforço, aplacar a excitação geral. Os punhais, então, voltaram a se esconder sob as sotainas negras, depois de ferirem levemente Joel e Timóteo. Um sorriso enigmático, suspeitoso, crispou os lábios do terrível Azambuja, o qual, dirigindo-se à linda hebreia, verberou, traindo o ódio execrável no tono vocal: chegaste em momento preciso para fazer-me refletir, bela menina. Não, nada de violência. Devo humilhar-me e ponderar. Será imprescindível que a razão se conserve absolutamente do meu lado. Saberei obter melhores 55 oportunidades para desforra deste imperdoável insulto. Oh, e saberei escolhê-las. Tua dedicação acaba de salvar a vida a teu noivo. Sim, linda flor, tu o amas. Mas juro pela minha honra de dominicano que não vos pertencereis jamais. Vejamos, encantadora Airejezinha, se algum dia o teu prometido poderá retribuir o favor que lhe acabas de prestar. Completou a despeitada arenga com uma gargalhada insultuosa, voltando-se em seguida para os companheiros e prosseguindo, trágico, afetando mágoa profunda: afastemo-nos deste antro, caros irmãos, o qual em mal inspiradas ocasiões hemos frequentado. Nada mais temos a fazer na intimidade destes ingratos, cujos umbrais se cerraram para nós. Sois testemunhas da afronta que me infligiram a mim, inquisidor mor de Portugal. E como fui desrespeitado, menosprezado, quase assassinado por estes malditos judeus. Encaminhou-se para a porta de saída, seguido de Fausto e de Cosme. No auge da aflição, Timóteo tentou detê-los, apelando para a velha amizade que os unia. Mas foi em vão. Sem mais uma palavra, mudos e com as feições alteradas pelo ressentimento, suspenderam os capuzes, cobrindo as cabeças, e lá se foram aves agourentas e vorazes, corvejando novas presas para seus macabros festins, enquanto os portões da mansão rangiam os velhos ferrolhos às suas costas. Qual o condenado às vésperas do suplício, o infeliz rabino deixou-se cair sucumbido em sua costumeira poltrona, ocultou entre as mãos o rosto alterado pela angústia e, entregando-se ao mortificante pranto, exclamou para os filhos, as palavras entrecortadas pela aflição: sim, estamos perdidos. A desgraça entrou irremediavelmente, hoje, em nossa casa. Meus pobres filhos, minha pequena Esther, que estará reservado, ainda, para vós. Mas uma sugestiva e doce voz,
como o prelúdio dos anjos ensaiando glorificações aos complacentes céus. A voz de Esther dominou a dramaticidade do momento, para que um raio de esperança e refrigério suavizasse as trevas em que se sentiam mergulhados aqueles que tão caros eram ao seu coração. Ela orou com meiguice e simplicidade, como lhe era habitual. E ao som dolente da cítara que ela tanto amava, Timóteo e os filhos ouviram o sussurrar predileto, que outrora, em milênios passados, acalmaria também as aflições do rei David: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. A suaves campos me guiou e me conduziu a fontes de água fresca e pura. O Senhor converteu a minha alma, tornou-a humilde e agradecida. Elevou-me por estradas justas por amor do seu nome. Ainda quando eu me desvie pelo vale da dor e da morte, não temerei males, porque tu, meu Deus, estarás comigo. A tua proteção, a tua vigilância, eu sei que me acompanharão. E a tua misericórdia irá após mim, docemente me inspirando em todos os dias da minha vida, a fim de que eu permaneça sob a luz da tua bênção, e também da tua paz, pela eternidade dos tempos. 17. Adaptação do Salmo 22, de David. 56. As 12 badaladas da meia-noite ressoaram, lúgubres, impressionantes, qual o lamento funéreo de uma despedida, pelos ares de Lisboa adormecida, em um campanário próximo. Capítulo 6. 57. O encantamento sugerido pela prece do velho rei, se tiver a virtude de encorajá-los para as peripécias do futuro, que agora mais do que nunca se pressagiava trevoso, não pudera, no entanto, extrair dos seus corações a profunda conturbação da desolação, prenúncio infalível de momentos decisivos que rondam os homens nas provações terrenas, espécie de pressentimentos ou avisos do que realmente advirá. Perplexos ante os acontecimentos, os três homens não ousavam elevar a voz para qualquer comentário, enquanto Rubem, o mais jovem dentre os filhos, detinha os próprios soluços, aterrorizado, aconchegado ao seio da prima. O velho Aboab, justiceiro, reconhecia que a impetuosidade do filho, seu desrespeito exigindo esclarecimentos imediatos, os quais somente seu pai competiria solicitar, dera causa ao incidente, quando não apenas a boa educação, mas também os deveres de hospitalidade, a respeitabilidade dos visitantes, a vantajosa posição social destes aconselhariam a máxima prudência e toda a vigilância para que jamais as boas relações fossem alteradas entre eles próprios e os ditos religiosos. Ao demais, Joel era um adolescente, contava apenas 20 primaveras, não lhe competindo, portanto, dirigir-se com impertinência a um hóspede cuja idade roçaria pela do seu próprio pai. Entretanto, não se permitia admoestar o primogênito. Compreendia o acabrunhado, o coração inquietado por emoções penosas e não quisera agravar os seus sofrimentos inutilmente. O moço judeu, porém, em dado momento, como num murmúrio revelador das pungentes ilações que em seu íntimo se multiplicavam, desfez o silêncio. Perdoai-me pelo desgosto que vos acabo de causar, meu senhor e pai, disse. Reconheço-me culpado. Será justo, portanto, que advenham para mim as consequências do erro praticado. Arrependo-me das atitudes tomadas. Deveria sofrear impulsos, comedir revoltas, padecer resignado, porque, afinal, não deixamos de dever favores a estes homens. Espero, no entanto, que venham represálias contra mim somente. E, em verdade, se é necessário uma vítima para aplacar as iras dos nossos eternos algozes, que seja eu e não um de vós. Eu não suportaria assistir aos vossos tormentos. Aboab, que conservava a cabeça apoiada nas mãos, ergueu para os filhos os olhos marejados de pranto, advertindo, cheio de razão, o desastre viria mais cedo ou mais tarde, meu pobre Joel. Se não fora provocado por teu incidente, sê-lo-ia, inadvertidamente, por um de nós ou por outra qualquer circunstância. Jamais Hildebrando conseguiu iludir-me. De nós todos, o que ele apenas deseja é a posse de Esther e de nossa fortuna. Matar-nos-á no dia em que puder obtê-las. Deteve-se um instante e continuou, enquanto o jovem pintor media a sala em passadas regulares, que os tapetes amorteciam. Estive a pensar em que seria preferível humilharmos-nos ainda uma vez,
penitenciando-nos publicamente, por havermos ofendido Frei Hildebrando, pagarmos uma indenização e rogarmos seu perdão. 18. Os dois jovens protestaram, porém, coléricos, pela primeira vez contrariando uma decisão paterna: nunca, meu pai. Jamais deveremos submeter-nos a tão penosa humilhação. Preferimos a morte, antes do que nos penitenciarmos, rastejando de opróbrio pelo 58 favor de um miserável, como Hildebrando de Azambuja, que nos amesquinhará até a degradação. Mas Timóteo levantou-se, exteriormente sereno como os sofrimentos o ensinaram a conservar-se, pousando a destra no ombro do primogênito, replicou: assim julgas, meu pobre Joel, porque ignoras ainda, mercê do Altíssimo, o que seja um calabouço do Santo Ofício. A morte, meu filho, a morte, simplesmente. 18. Muitas vezes os judeus denominados cristãos novos eram obrigados a penitências públicas humilhantes, grotescamente vestidos e empunhando tochas. Para todos nós aqui reunidos, seria benção inestimável, que nos valeria por uma glorificação. Mas, infelizmente para nós, Hildebrando é inquisidor, o que quer dizer é cruel e implacável. Sabe torturar, afligir, castigar com minudências odiosas, inconcebíveis. Preferível seria, sim, uma penitência pública, a qual a sociedade de Lisboa assistiria talvez com indiferença, habituada que está a cenas tais de degradação, a um suplício lento na fogueira ou no cavalete, aos tratos infames e desumanos, nas salas de torturas. Mas novamente os dois jovens, inexperientes e ardorosos, bradaram a uma só voz: não! Jamais! 100 vezes a tortura e a morte! Esther baixou a fronte, humildemente, sem emitir opinião, enquanto o coração se lhe confrangia na expectativa de atribulações imprevisíveis. Capítulo 7. 59. Subitamente, duas discretas pancadas na porta de acesso aos compartimentos interiores da casa advertiram aos interlocutores que algum escravo lhes desejava falar. Fizeram-no entrar. A Boab ordenou, com lhaneza: pode falar, Gabriel. Tratava-se não de um escravo, mas de um agregado, mais amigo do que criado, a quem os tratos sofridos, quando da perseguição que vitimara Aranza, deformaram as mãos e os pés, impossibilitando-o para o trabalho. Vivia no solar judaico graças à solidariedade do rabino, que não desdenhara socorrê-lo, e a título de fiscal dos demais serviçais, ou mordomo. Era hebreu como os patrões, probo e leal para com os seus irmãos de crença, odiando implacavelmente os dominicanos e aqueles que se diziam cristãos, visto que deles tinham advindo todas as desditas que para sempre o infelicitaram. Pedindo licença aos amos, foi dizendo, ansioso, polidamente: se me tivesseis participado da necessidade de salvos condutos eu vô-los teria fornecido com presteza, senhor, pois o servo ouvira a discussão, visto que seria de bom aviso ficarem os serviçais sempre à espreita quando da visita dos padres para as possíveis eventualidades. Supro-me sempre, com antecedência, de muitas coisas que se poderão tornar necessárias. Possuo, no momento, um salvo-conduto comprado ao filho da senhora Águeda, que resolveu não mais deixar o reino. Tal alvitre é inviável, meu bom Gabriel. Se formos descobertos, sofreremos 10 vezes mais. Sou de opinião, perdoai a ousadia de emiti-la sem ser solicitado, que todos vós devereis partir hoje mesmo, antes do amanhecer, porque Frei Hildebrando não tardará com a represália, que será inevitável, e para a qual ansiava por um motivo desde muito. Tendes valores preparados para tal emergência. Ide com esse bem móvel e abandonai esta casa, estas obras de arte, vossas indústrias, etc., pois vossa honra e vossa vida valem muito mais. Eu permanecerei aqui guardando tudo. Se houver confiscações, que levem o que quiserem, contanto que escapeis as torturas e as fogueiras. Se me matarem, tanto melhor. Não passo de um trapo humano. Impossibilitado de ganhar o próprio sustento, a vida pesa-me sobremodo. Se nada confiscarem, que será difícil de acontecer, e me pouparem a vida, bendito será o Santo dos Santos ainda uma vez. Liquidarei tudo da melhor maneira e obtereis uma pequena fortuna para juntar a que hoje mesmo podereis carregar. Não tendes tempo a perder.
Quanto maior número de léguas puserdes entre vós e esse cruel Azambuja até amanhã, a hora do expediente do Santo Ofício, tanto melhor, como poderemos viajar sem salvos condutos nem licenças. Não será possível, nas barreiras aceitarão propinas, passareis facilmente, ninguém saberá que sois convertidos recentemente, passareis por fidalgos, se oferecerdes recompensas em ouro, ou comerciantes, e mais valerá arriscar que ficar. Teremos de preparar bagagens, arrecadar nossas preciosidades, não será possível uma família viajar assim, tão imprevidentemente. Para o estrangeiro, a luz do sol será realmente impossível, Sr. Frei Hildebrando, no 60 momento, porém, estará chegando à sua casa, ainda não pôde refletir, não se refez para deliberar sobre o que tentará para ferir melhor. Lembrai-vos de que vos não poderá prender nem acusar sem que haja denúncias. Demorará a forjá-las. Quererá antes, por agora, dormir o melhor possível, pois estará fatigado de comer da vossa ceia e de beber dos vossos bons vinhos. Partir amanhã, no entanto, seria demasiadamente tarde. Ouso declarar-vos que tal tentativa deveria ter sido realizada desde muito, por todos vós e não apenas por um ou dois, como tem feito, com bons êxitos, muitos dos nossos compatriotas. Sim. Mas outros também se desgraçam para sempre. Finalmente, depois de viva discussão, deliberaram que Joel deixaria Lisboa imediatamente, acompanhado do velho Gabriel, para se dirigir a Roma, onde esperaria em segurança até que a família se lhe fosse reunir, pois Timóteo, já no dia seguinte, começaria a tentar possibilidades para conseguir transferir-se para Roma com os restantes filhos, as ocultas de Azambuja. O salvo-conduto de Gabriel